Ao produzir o seu texto dissertativo, o seu texto lá na prova, lembre que as bancas usam tabelas de correção. As redações não são corrigidas de uma forma aleatória. No caso da Comperv, lembre que 20% da pontuação que você vai receber, ela está associada à modalidade, à observação, se você seguiu, né, se você manteve uma modalidade escrita padrão satisfatória, se não há erros significativos. Então, é esse aspecto que inclui aspectos gramaticais, né, concordância, ortografia, dentre outras, emprego do acento grave, né? Então, 20% dos pontos que você vai receber estão associados a este aspecto. Então, durante a elaboração do texto e principalmente durante a revisão do texto, com calma, verifique se não ocorrem erros que você cometeu por falta de atenção. E se houver cometido algum erro, não é? Então, na hora de passar a limpo, então você, lá na palavra que você escreveu e houve erro, você passa um traço horizontal, contínuo, né? De forma que quem vai corrigir perceba qual a palavra que você vai fazer a substituição. Não risque, não rasure, não use expressões tipo melhor dizendo, isto é, simplesmente passe o traço e substitua a palavra, já que com certeza você fez um rascunho. O segundo aspecto avaliado é o aspecto coesão. Quando nós falamos em coesão, de uma maneira bastante simplificada, geralmente nós estamos falando na utilização de conjunções, porque conjunções, preposições estabelecem relações de sentido. Eles unem as palavras, esses elementos unem as orações, né? Eles servem de elementos para unir frases, né? Para unir palavras, para unir orações. Muito cuidado, muita atenção, né? Aqueles elementos de transição ou aqueles elementos de articulação entre os parágrafos. Então, nisso aí, fazendo isso de uma maneira adequada, então você obterá mais 20% do total de pontos destinados à sua redação. Quando nós falamos em coerência, nós estamos falando em significado, né? No seu texto não podem aparecer contradições. Então, observe que, além da ausência de contradição, tem que haver clareza. Legal? Não pode haver, lembre, contradição. Por isso que você tem que ter muito cuidado lá naquela parte de coesão com preposições, com conjunções, com pronomes. Legal? Então, não fuja do tema. Não coloque argumentos que se contradizem. Use a variante linguística aconselhável, adequada ao tipo de texto. E muita atenção ao tipo de texto que foi solicitado. Por último, lembre que 40% do total de pontos, e olhe que é uma quantidade significativa, 40% do total de pontos está destinado à argumentação. Falar em argumentação significa estar fazendo referência às ideias que você vai discutir no texto. Então, observe o tema que foi apresentado, observe o assunto que foi apresentado e apresente justificativas. Tudo que você afirmar, você tem que justificar, não vale somente afirmar. Então, cuidado para não cometer contradição. Coloque informações. Lembre que a Comperv, ela dá muito ênfase a esse critério chamado informatividade. Informações suficientes que justifiquem os argumentos que você vai apresentar. Lembra que na sua prova a Comperv exige que pelo menos você apresente 2 argumentos. Você pode apresentar mais argumentos, mas não caia no equívoco de não apresentar nenhuma justificativa ou nenhum argumento, ou somente um argumento. A Comperv pede, no mínimo, 2 argumentos, 2
justificativas. Faça essa apresentação com clareza, faça essa sua exposição de modo que quem vai corrigir o texto se sinta satisfeito e entenda rapidamente o que você escreveu. Então, elegância na linguagem, né? Evite fazer abordagens em que apareçam expressões ou formas de raciocinar que possam ser entendidos como desrespeito ou agressão. No mais, sucesso, né? Sucesso, muita atenção à sua prova e observe os critérios que a banca vai utilizar. Se possível, dá uma olhadinha lá no edital e dá uma relida nos critérios que a banca colocou, ela faz a advertência para você e ouça, sempre reflita sobre as opiniões que outras pessoas, outros professores deram a você em relação a isso. Muita atenção, é muito importante que você não fuja do tema. Tá certo? A Comperv, ela presta muita atenção, e aí que alguns candidatos falham. A Comperv presta muita atenção, a banca presta muita atenção se você realmente desenvolver o recorte temático que foi recomendado. Sucesso, tranquilidade, com certeza, esta é a sua grande oportunidade.